Será que você pode dizer mais uma vez? Poderoso Deus. E se você quiser completar mais, que alma anseia por ti, poderoso, soberano, exaltado, poderoso Deus, palavra chora, blache, poderoso Deus, poderoso Deus, mais alto. minha alma anseia por ti, Palavra show, poderoso Deus, enche esse lugar, Senhor. poderoso Deus, Enche esse lugar, Senhor. poderoso Deus, Nós te honramos, Senhor. minha alma anseia por ti, É, papai. Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Será que só eu posso dizer? Será que você pode dizer a Ele, seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar? minha alma anseia por ti, Seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga assim: alma adora o Senhor. Alma louve o Senhor. E diga: minha alma engrandeça o Senhor. Alabraixo, rablaxe, labraixo. minha alma anseia por ti, Alabraixo, rablaxe. Mais da tua presença, Senhor. poderoso Alabraixo. poderoso Naquele grande dia, minha alma anseia por ti, naquele grande dia você vai ver Ele face a face. E aqui você está fazendo um treinamento para aquele grande dia. Palavra show. Seja bem-vindo, Senhor. Enche. Palavra show. Ei. Rei da glória. Se você veio nesse lugar adorar Ele, eu creio que você não veio aqui para ver seu irmão, você veio para adorar Ele. E a presença dele está tão grande nesse lugar, apalpável. Fala com Ele aí. Diz aí a Ele o que você veio falar. Fala com Ele e diz a Ele.
Diz baixinho no ouvido dele. Começa a exaltar a soberania dele. Começa a dizer que ele é poderoso, que ele é grande. Ele é o Senhor dos exércitos. Que ele é o teu lugar forte, é o teu libertador, é o teu rochedo, é o teu lugar forte. Ele é a confirmação da tua salvação. Ele é o teu alto refúgio. Ele é o teu socorro presente. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Aleluia. Eu sei que você já sentiu a presença dele. Eu sei que você não é mais o mesmo. Porque ninguém toca como ele toca. Seu esposo lhe toca, mas ele não toca como o Senhor toca. Seu pai e sua mãe lhe toca, mas ele não toca como o Senhor toca. Quando ele toca, é totalmente diferente. Amém? Ele te tocou? Quem sentiu a presença dele, dá um glória bem alto. Aleluia. Agora ele quer falar o teu coração. Ele falou muito forte ao meu coração. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34. Shei, Rai, Show, Lamai, Sheira, Kai, Show. Grande é a presença do Senhor nesse lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Não sei se ele está testificando com o teu espírito. Olha para esse irmão bem lindo que está do seu lado. Diga, você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Para não fazer acepção de pessoas, você vai falar para o outro que está do seu lado. E diga assim, você não vai sair do mesmo jeito essa noite. Por quê? O papai está na casa. E quando ele está na casa, é totalmente diferente. É totalmente diferente quando as pessoas te visitam. Quando o amigo chega na tua casa. Quando o irmão chega na tua casa. É totalmente diferente. Mas quando ele chega, ele muda o ambiente, ele muda o lugar. Ele transforma, ele liberta, ele cura, ele restaura. Mas antes de começar essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Falta poucos dias para nós entrar em 2025. E nós temos o tema desse ano como o ano da presença. E eu quero te perguntar, esses 11 meses e poucos dias que você passou, que você viveu, que você andou, que você viveu, que você está aí. Eu te pergunto, qual é o lugar que mais você esteve nesse ano? No pátio ou no átrio? Ou no lugar santo?
ou no lugar santo dos santos. E podemos dividir em 3 partes também o nosso corpo. E eu vou te perguntar as partes do corpo. Você esteve mais de 2024 no espírito, na alma ou no corpo, isso é, ou na carne? Você ouviu mais a carne? Você ouviu mais a alma? Ou você ouviu mais o espírito? Qual lugar que você passou mais tempo? E eu vou trazer essa mensagem para o seu coração. E eu quero que você entenda no seu íntimo, no seu coração, qual é o lugar para você permanecer? Qual é o lugar para você estar todos os dias? Qual é o ambiente, o lugar com quem você tem andado? Com quem você tem vivido? O que tem sido a sua prioridade? Qual foi a sua decisão? Se você teve altos e baixos, se muitas vezes você decidiu viver e andar em lugares totalmente diferentes, mas eu creio que depois dessa palavra você vai tomar uma decisão, e você vai aprender mais onde você errou, onde você falhou, e que essa palavra ela pode mudar a tua vida em 2025. E 2024, falta poucos os dias, mas esses poucos dias que faltam, você ainda pode viver coisas grandes, coisas extraordinárias, porque o ano não terminou. E porque um dia para Deus ele vale como um ano, e um ano para Deus vale como um dia. Então, 1 minuto, Deus pode fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Em 15 dias, Deus pode fazer algo extraordinário na tua casa, na tua família. Mas a decisão está em você. Então, Êxodo 40:34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, e todas sua jornada. Deus tira o povo do Egito, da terra da escravidão, e o povo passa pelo deserto, e Deus queria um lugar para ele estar, para ele se manifestar, para ele derramar da sua glória, da sua Shekinah, para ele se manifestar no meio do povo. Então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo para mim estar no meio do povo,
Porque sempre Deus, irmão, Ele quer estar no meio do povo de Deus. Tem muitas pessoas que pensam, e tem muitas pessoas que dizem, que na verdade Deus não se afasta das pessoas, mas muitas das vezes é as pessoas que se afastam de Deus. E isso sim, Deus se afasta das pessoas também quando a pessoa decide andar em caminhos errados, caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos. Mas Deus sempre quis habitar com o povo de Deus. E Deus chega para Moisés e dá todas as estaturas, todas as medidas, todo detalhe como fazer o tabernáculo. E se nós for falar de cada detalhe, de cada coisa, de cada peça, de cada bacia, de cada tenda, de cada lugar, de cada mistério que Deus escreveu para Moisés, para ele colocar naquele tabernáculo, nós ia fazer umas 5 ou 6 pregações, falando sobre cada detalhe, o que tinha naquele tabernáculo, o que tinha naquela tenda, o que tinha no átrio, o que tinha no lugar santo, e o que tinha no lugar santo dos santos. Eram muitas coisas, e todas coisas santificadas. Por isso que esse ministério, todas as coisas que compra, nós santifica ao Senhor. Se compra uma luz, nós santifica ao Senhor. Se compra um ventilador, nós santifica o Senhor. Se compra um teclado, nós santifica o Senhor. Tudo que entra nessa casa é santificado ao Senhor. Então todos que sobem aqui para pegar nesses instrumentos, eles são todos santificados ao Senhor. E tudo que entrou, e tudo que Deus mandou fazer no tabernáculo, tudo era santificado ao Senhor. Então Deus dá toda a direção a Moisés para ele fazer o tabernáculo, porque ele queria habitar no meio do povo. Ele queria estar no meio do povo de Israel. E Moisés faz tudo detalhado como Deus pediu para fazer. E tem muitas pessoas que Deus pede para fazer, Deus dá a direção para fazer, Deus instrui para fazer, Deus dá uma direção, mas muitas vezes a desobediência ela fala tão alto que a pessoa diz: não, Deus mandou fazer desse jeito, mas eu vou fazer desse, porque assim é mais fácil. Deus mandou ir por esse caminho, mas esse caminho é mais longe, eu vou por esse caminho. Deus mandou colocar essa coisa aqui, mas eu vou colocar aqui porque aqui fica mais bonito. E muitas vezes as pessoas se perdem no meio da caminhada, da sensibilidade com Deus, porque se torna tão desobediente em muitos detalhes, que depois o seu eu, ele fala mais alto, que para ele tudo que ele faz, tudo que ele coloca é do jeito dele. Mas Deus, quando disse a Moisés: é aqui, é assim, ele fez tudo detalhadinho como Deus pediu para fazer. Então vamos lá. Existia um lugar que chamava pátio ou átio. Esse lugar, ele era preparado para todo o povo de Israel entrar, sair nesse lugar. Isso é, todas as pessoas que fossem da geração de Israel, eles podiam entrar no átio, ou no pátio. Porque ali as pessoas podiam entrar e sair, o povo de Israel podia entrar e sair. Porque quem quer viver o extraordinário, ele não fica só no pátio ou no átrio. Quem quer ter uma vida de intimidade com Deus, ele avança, ele não fica só no pátio. Quem quer viver uma vida profunda com Deus, ele não decide estar só no raso. Ele não decide viver de mimimi. Porque tem muitas pessoas que tem até um louvor que diz
quem pisou no Santo dos Santos jamais esquece. Porque tem muitas pessoas convertidas, tem muitas pessoas que se tornam, que vê, que não consegue avançar para o Santo dos Santos, e ele vive uma vida só no raso. Porque enquanto você está no raso, enquanto você está no pátio, enquanto você está desse jeito aí, você se movimenta, você vai para onde você quer ir. E quando você está desse jeito, é só assim mesmo. Eu vou para um culto de segunda, eu vou para um culto só de domingo, porque eu quero uma vida rasa. Não quero se envolver com obra. Eu não quero responsabilidade. Eu vou viver uma vida de altos e baixos. Eu não quero entrar no lugar santo, porque lá é uma responsabilidade. Porque lá eu vou ter de trabalhar na obra. Porque lá eu vou ter de ter uma vida de santidade. Porque lá eu tenho de mudar. Porque lá eu tenho de deixar as falsas amizades, as coisas mudando, os desejos carnais, as coisas erradas. Então aquele pátio era feito para todo o povo de Israel. Então todo o povo de Israel tinha acesso àquele pátio. Entrava, saía. Mas não era todo mundo que passava aquele véu. Não era todo mundo que passava para o lugar santo. Para passar para o lugar santo eram pessoas escolhidas. Eram pessoas que tinham uma vida de santidade. Eram pessoas que decidiam se entregar, se render e ter uma vida de intimidade com Deus. E teve muitas pessoas na Bíblia que viveu profundidade com Deus, que viveu coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo, ele diz certa vez que ele sabe se foi na carne, se foi no espírito, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E a Bíblia diz que ele viu coisas que ele nem ia falar agora. E outras coisas que ele diz aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, quando Isaías ele decidiu ir para o templo, que ele viu a glória Shekinah do Senhor, ele se sentiu como um homem puro. Porque quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você reconhece em você é que você é falho, que você é pecador. Mas é poucas pessoas que decidem viver o extraordinário. É poucas pessoas que conseguem passar esse véu. É poucas pessoas que decidem viver e passar no Santo dos Santos, porque eu preciso passar para o Santo dos Santos, porque eu preciso viver uma vida profunda em Deus. Eu cansei das coisas mundanas. Eu cansei de estar em cima do muro. Eu cansei de viver essas vidas de altos e baixos. Eu quero sair do átrio e quero passar para o lugar santo. Mas para você passar o véu, para você sair do átrio, para você ir para o lugar santo, você tem de renunciar a muitas coisas. Imagine Zacarias, filho de pai de João Batista. Ele se preparava para fazer
para ir para o templo, para queimar incenso para quem? Para Jeová Rafá. Isso é, ele se preparava, e ele sabia que era a pessoa que ia queimar incenso para Deus, e ele sabia que para entrar no Santo dos Santos, para entrar no lugar santo, para fazer o sacrifício, para fazer aquela oferta, ele precisava ter uma vida de santidade. Ele precisava se preparar. Ele precisava consertar o que estava errado. Há uma dedicação, há uma responsabilidade. Para você entrar nesse lugar, você precisa ter reverência com a presença de Deus. Porque você não entra na presença de Deus de todo jeito. Você não passa o véu de todo jeito. E tem pessoas que passam 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, passam 4 anos, passam 5 anos, e ele não sai do pátio, ele não sai do átrio. Por quê? Porque ele decide viver uma vida rasa. Ele não quer avançar. Por quê? Porque ele não quer, porque as promessas que Deus tem para nós são coisas grandes e são coisas extraordinárias, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus quer concluir as promessas e as coisas extraordinárias que tem escrito aqui na minha e na sua vida. E quem decide viver no raso, e quem decide ficar só no pátio, é nós que decidimos. Então imagine, todo o povo de Israel tinha acesso ao pátio. Mas quando para passar o véu, não era todo mundo que tinha o poder, a autoridade, a reverência, o temor, para passar o véu e ir para o lugar santo. E para ir para o lugar santo, era um sacerdote, que ele entrava até o lugar santo, mas ali ele já tinha pulado do átrio, ali ele já tinha uma vida de santidade, ali ele já estava preparado para estar no lugar santo. E esse sacerdote, ele ficava no lugar santo, ele já tinha passado o átrio, porque não era todo o povo de Israel, não era todo o povo de Israel que contemplava o que tinha no lugar santo, porque as pessoas que vivem o raso, as pessoas que decidem viver só no pátio, só no raso, ele não contempla, ele não vê, ele não compartilha as coisas extraordinárias que Deus tem. Porque ele não quer se envolver. Porque ele não quer conhecer mais de Deus. E muitas vezes, como o sistema, como o mundo está, porque é muitas coisas, porque é muitas coisas que tem para tirar o seu tempo, para roubar o seu precioso tempo, para tirar uns 10 minutos, para tirar uns 20 minutos, para tirar um dia, para tirar 24 horas do seu tempo, porque há muitas coisas para as pessoas se envolver, e que a obra, e que o templo, e outra coisa, irmão, não era entregue para todo mundo. Tinha os privilegiados, tinha os escolhidos, tinha aqueles, o povo de Israel, todinho podia entrar no pátio, no átrio, mas eram poucos que entravam no lugar santo. Então imagine você,
saber que o seu Deus é grande, saber que o seu Deus quer falar com você, saber que Deus quer ter intimidade com você, e você saber que para ter intimidade você tem de passar o véu, você tem de decidir, você tem de ter tempo, você tem de querer a presença de Deus. Mas muitas vezes você diz: se Ele quiser vir até mim, Ele venha, porque eu estou cansado, não dá para eu ir, porque eu trabalhei demais, não posso ir, porque hoje eu tenho uma série para assistir, porque eu não olhei ainda o Facebook, eu não olhei ainda o Instagram, não olhei ainda, não mandei as mensagens de volta que me mandaram. E isso vai roubando o seu tempo, isso vai distanciando, isso vai deixando você mais no pátio. Mas quem decide avançar, mas quem decide estar na presença de Deus, quem decide estar na presença do Senhor, ele larga tudo que tem, entre aspas, e faz como Maria, que escolheu a melhor parte. E sabe qual foi a melhor parte? Estar na presença de Deus. Prioridade é a presença, prioridade é estar com Ele. Imagine Moisés, que recebeu toda a instrução para fazer esse tabernáculo, e que falava com Deus face a face. E imagine Moisés, que tinha esse privilégio de falar com Deus. E Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na presença de Deus, porque ele tinha desejo, ele queria conhecer mais a presença de Deus. E Deus e Moisés disse: Senhor, eu quero mais, eu não estou contente só com isso não, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: ei, Moisés, tu não pode ver a minha glória não, porque se tu ver, tu morre. Mas Moisés disse, não se preocupou com isso. Moisés disse: eu quero sim, Senhor, ver a tua glória, nem que eu morra, mas eu quero ver a tua glória. Porque ele tinha desejo, ele não queria ficar no raso. E só vive as coisas extraordinárias de Deus, só vive os milagres, só contempla os milagres, só quem contempla cura, milagres, libertação, é aqueles que decidem viver uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Ele não fica só no raso, ele não fica só no pátio, ele decide avançar, e ele pula para o lugar santo. E quando ele fica no lugar santo, ele não se acomoda, ele não quer viver só aquilo, porque ele sabe que para frente tem outro véu, e aquele véu vai dar no lugar santo dos santos, o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar de libertação, o lugar de transformação, o lugar que é para nós vivemos. Mas tem muitas pessoas que estão alegres de estar tanto no pátio, que ele não quer passar para o lugar santo. Ele está vivendo uma vida rasa, ele está só contemplando o milagre que acontece na vida do outro, ele está contemplando só as bênçãos que o irmão, a irmã está sendo abençoado. Por quê? Porque ele não quer renunciar às outras coisas, porque a carne fala mais alto, e ele decide ficar no átio. E ele do alto, do átio, ele fica só vendo as pessoas pulando para o lugar santo. Ele vê só as pessoas passando o véu,
Porque as pessoas que decidem viver as coisas extraordinárias, ele não fica no raso, ele passa para o profundo. E é isso que nós precisamos viver. E tem muitas pessoas que entram até para o lugar santo, mas ele disse: até aqui está bom, para mim já está bom, eu quero viver só isso, para mim só isso está. Contempla das bênçãos de Deus, contempla das prosperidades que Deus tem, mas deixa do mais importante, do ditado mais importante, que é estar na presença de Deus. Porque quando Jesus ele chegou na casa de Marta e Maria, Marta tinha muitas coisas para fazer, ela estava preocupada com muitas coisas, mas Maria começou a pensar e analisar: eu tenho o privilégio dele estar na minha casa, eu tenho o privilégio dele entrar na minha casa, eu tenho o privilégio de estar com ele. Então, os pratos que tem para lavar eu lavo depois, a casa que tem para varrer eu varro depois, mas o mais precioso está aqui na minha frente e eu vou contemplar a presença dele. E tem muitas pessoas, irmão, que acontece a mesma coisa de Marta. O trabalho, as distrações, as coisas mudando, está tirando o seu tempo precioso, que o seu tempo precioso é para o Senhor. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas que decidem viver no raso, ele vê as pessoas passando para o lugar santo, e ele fica dizendo: oxe, fulano já está ali, hoje fulano passou ali por quê? Ah, fulano ali, é isso, é aquilo. E o que é que acontece? Ele estagna e ele ainda não quer que os outros cresçam. E muitas vezes até atrapalha das pessoas crescer, das pessoas avançar, das pessoas passar o véu. Mas Deus não chamou nós para nós ficar só no pátio. Deus chamou nós para avançar para o lugar santo, e depois avançar para o lugar santo dos santos. Então Deus se manifestava, irmão, naquela tenda. Para aquele povo, mas não era para todo mundo. Mas o povo tinha um privilégio, irmão, porque Deus estava habitando no meio do povo de Israel. De dia, Deus numa nuvem, e de noite Deus numa coluna de fogo. Mas o povo queria ficar no raso. Aí o sacerdote, ele entrava do pátio para o lugar santo. E a Bíblia diz que quem pisava no Santo dos Santos, que quem contemplava a glória, quem ouvia a voz de Deus, que contemplava a presença de Deus, era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele entrava, irmão, na presença de Deus uma vez por ano. Já imagina, irmão, você passar um ano sem ir na presença de Deus. Imagine você se preparando 1 mês, 2 meses, 3 meses, contando nos dedos. No final do ano eu vou fazer o sacerdócio, eu sou o sumo sacerdote e eu vou entrar na presença de Deus para adorar a Deus, para fazer sacrifício por mim e por toda a nação. Então o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer sacrifício a Deus pelo povo, pelo pecado do povo.
Então imagine, irmão, você não tem o privilégio de você falar com Deus, você não tem o privilégio de ir no lugar santo dos santos. Mas aí o que é que acontece? Deus envia Jesus Cristo, o seu Filho amado. E a Bíblia diz que aquele véu que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos, porque até o lugar santo só entrava o sacerdote, mas no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. Aquele que estava preparado, aquele que se preparava o ano todo para entrar na presença de Deus. Mas Deus é tão perfeito que Ele diz: eu quero que meus filhos falem comigo todos os dias. Eu quero que meus filhos me adorem todo dia. Eu quero ter comunhão com meus filhos e minhas filhas. Tem muitas pessoas que gostam tanto de ficar no raso, irmão, que certa vez Deus disse: santifica o povo, Moisés, que eu quero falar com o povo. Porque Deus só falava com o sumo sacerdote, o sacerdote fazia sacrifício, Deus falava com Moisés, Moisés era o porta-voz do povo. Mas Deus disse bem assim: ei Moisés, santifica o povo, porque eu quero falar com o povo. Manda o povo se santificar, depois 3 dias vai para o monte que eu quero falar com o povo. Quando a glória Shekinah, quando Deus se manifesta, que aquele monte começa a fumegar, o povo que estava acostumado no pátio, disse: não Moisés, fala por nós, fala com Deus por nós, porque nós não queremos falar com Deus com medo de morrer. E o que foi que aconteceu? Aquelas pessoas perderam o privilégio de estar na presença de Deus. Mas aquele que decide viver no Santo dos Santos, ele não passa um dia sem pisar no Santo dos Santos. Então o que é que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo vem 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo faz a obra de expiação, vai até aquela cruz do Calvário. Coloca aí Mateus 27:51. O que era que fazia separação entre o homem e Deus? Era quem? Quem aí pode dizer o que era que fazia separação entre o homem e Deus? Era o quê? Era o véu? Era o véu que fazia separação entre o homem e Deus? Então vamos ver aqui Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso é, o véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. Então hoje nós temos o acesso para nós entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Então não precisa mais você passar um ano e esperar por outra pessoa para fazer sacrifício por você. Hoje nós podemos adorar, nós podemos entrar no lugar santo, nós podemos entrar no Santo dos Santos na hora que nós quisermos, porque o véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. E agora
Assim como foi dividido o templo. Aí Deus diz: eu não habitarei mais em templos feitos pela mão do homem. Isso é, a minha morada. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então vamos dividir o nosso corpo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Coloca aí, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos dividir aqui o ser humano. Cinco, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, nós temos um espírito, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Agora tem uma coisa: o seu corpo, que é a sua carne, que é o templo, que é a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que há uma luta da carne contra o Espírito. Os dois não se opõem. Então vamos lá, a sua carne não se converte. Esse corpo seu, quando Jesus voltar, ele vai ser transformado, porque esse corpo seu é pecaminoso, esse corpo seu é corruptível. Mas Deus, ele vai transformar o seu corpo e vai transformar um corpo incorruptível. Esse seu corpo, essa carne que você está, que o seu espírito e a sua alma está dentro, essa carne não se converte. A carne coabita contra o espírito. A sua carne só quer os desejos do mundo, as vontades da carne, os desejos da carne. A tua carne só puxa para o pecado. E tem muitas pessoas que estão deixando de alimentar o espírito e a alma e só alimenta o corpo, só alimenta a carne. E quer entrar para o lugar santo dos santos, mas não consegue. Por quê? Porque a carne fala mais alto, os desejos carnais falam mais alto. Vamos dizer uma coisa aqui. Você vai orar. Aí quando você vai orar, primeiro, a sua carne não quer que você ore. A sua carne não quer que você se ajoelhe. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu esmurro a minha carne e coloco ela em servidão. Isso é, minha carne não quer orar, eu boto ela para orar. Minha carne de madrugada não quer se acordar, mas eu acordo ela e coloco ela para quê? Para se ajoelhar. Carne, você se ajoelha. Carne, você vai ter de se ajoelhar. Carne, você vai ter de se acordar para orar. E a oração que você faz, a primeira oração que você faz é na carne. E ali você ouve as outras coisas. Você pensa muitas vezes até em coisas de pecado. Porque ninguém entra logo no espírito. E ali você está lutando contra a carne, porque muitas vezes você se acorda de madrugada para orar, e a carne diz: você está com sono, não se acorda, ou ora deitado, não se levanta.
E você fica naquela luta, o Espírito querendo que você se levante, porque o Espírito já acordou você de madrugada para você orar. Isso é, o Espírito está imposicionando você para orar, mas a sua carne diga: não, durma mais um pouco. Você está cansado. Não levanta. Você está cansado. É assim a luta, porque ninguém ora logo no Espírito. Você ora e fica lutando, e ali vem pensamentos pecaminosos, e ali vem coisas que você nem imagina, e você está orando ali, aquela luta espiritual, e muitas coisas você pensa em um, pensa em uma coisa, pensa em outra, e muitas vezes você pensa até no trabalho, que não tem nada a ver, e fica aquela luta, até você passar por um medo para a alma. Mas tem muitos que a oração é tão rasa que ele não consegue passar para o lugar santo. A oração dele é tão pouca, porque ele diz: 5 minutos já está bom, 10 minutos já está bom demais. Não, 10 minutos está bom demais para Deus. E o que é que acontece? Ele começa, vamos dizer que ele começa a oração no pátio, ou no átrio, e a luta vai, a luta vai, a luta vai, e quando ele começa a avançar para passar para o lugar santo, ele desiste de orar. Ele disse: eu vou dormir, 5 minutos já está bom, 10 minutos já está bom. E o que é que acontece? Ele desiste da oração. Começa na carne e termina na carne. Ele não avança, porque o tempo que é precioso para o Senhor, ele tem mais coisas para fazer. Ele não avança, a oração dele fica só no pátio, só no átrio. Mas aquele que quer não ficar só no pátio, ele decide orar mais. Carne, tu vai aguentar mais. Aí quando vem o sono, ele vai lá no banheiro, liga a torneira e diz: carne. Aí lava o rosto. Tu não vai dormir não, carne, tu vai ter de adorar a Deus. Tu vai ter de estar na presença de Deus. Porque 5 minutos é pouco para o Senhor, 10 minutos é pouco para o Senhor. Carne, tu vai ter de orar mais. Tu vai ter de aguentar. Eu não quero ficar no pátio, eu quero passar para o lugar santo. Aí por isso que poucos passam para o lugar santo. Por isso que poucos avançam. Por isso que poucos vivem o sobrenatural. Por isso que poucos, quando vem a tempestade, quando vem o vento, ele desiste, porque a sua vida em Cristo é rasa. Quando vem as tentações, ele não suporta a tentação, porque ele está só no raso. Ele não vive o profundo, ele não passa o véu. Mas aquele que decide passar por véu, ele ora mais, ele jejua mais, ele busca, ele tem desejo de passar do pátio para passar para o lugar santo, para passar para a alma. Porque quando você consegue perseverar e passar para a alma, ali a sua carne já não está falando mais alto como falava no início. A sua carne não está mais gritando como estava no início. Porque você já passou do átrio, do pátio, para o lugar santo. E ali você já está perto da presença extraordinária de Deus. Ali já é você e Deus. Ali a sua alma. Ali você entra onde o salmista Davi diz: alma, adore o Senhor. Ali os desejos carnais, as coisas pecaminosas, as coisas que estavam em dúvida,
as coisas que estavam te atrapalhando, a carne já não está mais falando do jeito que falava, como você começou a oração. Aí você pula do pátio para o lugar santo. Aí nesse lugar santo é o lugar da alma. É ali onde você começa a sentir. É ali onde você já fica sensível. Ali é onde você nem está falando. Ali é você só escutando Deus falar. É ali onde você diz bem assim: é esse lugar que eu quero estar, Senhor. É esse lugar que eu quero viver. É esse lugar que eu decido minhas coisas. É quando Deus fala para mim. É quando a sua carne não está mais lhe dominando, mas sim a sua alma ainda está falando com você. É o lugar santo. Mas aí quando você não desiste de orar, não desiste da presença dEle, aí você diz: eu quero ir mais profundo. Eu não quero só isso. Eu quero viver mais Deus. Eu quero contemplar a presença de Deus como Moisés contemplou. Eu quero contemplar a presença de Deus como Isaías contemplou. Eu quero contemplar a presença de Deus como Ezequiel contemplou. Eu quero viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias, como Elias e Eliseu viveu. Eu não quero viver no raso. Eu quero viver no profundo. Eu não quero viver 2025 como vivi em 2024, só no raso, só no átrio, só no pátio, e não avancei. Mas o que Deus está falando essa noite para você, Deus, Ele não fez o átrio para você ficar lá. Deus fez o átrio para você ser um caminho que te alonga para você passar para o lugar santo, e você não ficar no santo lugar santo e se incomodar e dizer: aqui para mim está bom. Não, Deus quer levar você a lugares altos, a lugares profundos nele. Aí quando você passou da carne para a alma, aí você avança. Você não para, você avança. Aí você chega aonde? No Santo dos Santos. Aí ali, irmão, não é mais você que fala. Por isso que a Bíblia diz: quando você estiver diante de Deus, diante da presença, que os seus ouvidos estejam abertos para escutar a voz de Deus, porque é nesse lugar que Ele quer te levar. É nesse lugar de intimidade, de profundidade nele, que Ele quer que você viva. Ele não quer que você viva no raso. O que mais Deus quer, irmão, é ter intimidade comigo e com você, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para um propósito. E sabe qual é esse propósito? É buscar a presença de Deus. Nós fomos feitos para isso. Aí quando você decide viver no lugar santo dos santos, aí é aquela mesma coisa que Paulo e Silas foram chicotados, foram presos em cadeias, amarrados os pés e os braços. Mas o que é que acontece? Mesmo eles amarrados, mesmo eles algemados, mas o que foi que ele disse? Mas mesmo nós amarrados, mas mesmo nós com os pés presos, mas a nossa boca não está presa. Vamos entrar no lugar santo dos santos. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar o Senhor.
Aí eles entraram naquele lugar que Deus tanto deseja para você entrar, no Santo dos Santos. Aí as cadeias são quebradas, os ferrolhos de ferro são quebrados, aquilo que prende você é quebrado, aquilo que domina o seu eu é quebrado, as concupiscências, os desejos carnais é quebrado. Aí você diz: Senhor, se eu soubesse que a tua presença era tão maravilhosa e tão gostosa. Aí o louvor vem e diz: quem já pisou no Santo dos Santos, Alabraxo, Alabraxo, em outro lugar não sabes viver. Alabraxo, E onde estiver, clamar pela glória de Deus. sabe o que vem na minha memória aqui? Quem já pisou no Santo dos Santos, Eu fui no presídio em outro lugar fazer uma visita lá. sabes viver. E onde estiver, Mas naquele lugar no presídio a glória de Deus. só tem presos. Mas eu disse: Senhor, tu pode se manifestar aqui, Senhor. Porque tem pessoas aqui que só te conhecem por falar. Tem pessoas aqui que não sabem, não conhecem a tua presença gloriosa. Aí eu comecei a falar do amor de Deus ali. Aí a presença de Deus se manifestou de uma forma tão grande naquele presídio, que eu olhava para os olhos das pessoas, olhava para o rosto das pessoas, a lágrima caía, e Deus encheu aquele lugar. Sabe por quê? Porque quem pisa nos Santos Santos, quem vive no Santos Santos, aonde ele vai, esses dias eu amanheci tão alegre. O dono da empresa que eu trabalho, ele disse bem para mim, bem para cima: a igreja que você congrega é pentecostal? Acredita no falar em línguas? Eu digo: sim, nós somos da igreja pentecostal. Ele disse: agora só falta se batizar. Eu digo: tem 14 anos que eu oro pela sua vida. Tem 14 anos que eu oro pela sua família. Ele disse: está indo eu e a minha esposa. E agora nós só falta agora se batizar, porque Jesus já entrou na vida dele. Irmão, tu está numa empresa, Deus tem um propósito em você lá. E olha que eles são japoneses, eles são do Japão. E Deus fez uma obra na vida dele. E eu disse: não vai ser só você, vai ser você e sua família. Irmão, você carrega essa presença. Quando foi no outro dia de manhã, eu mandei uma mensaginha para ele: eu estou com o coração alegre, porque eu sei porque agora vocês estão servindo ao Senhor. Mandei uma mensagem para a esposa dele: continua firme, continua perseverando, que Deus é com vocês. Ei,
Você é um barro, você é um vaso, mas a presença dele está dentro de você. O ambiente onde você entrar, o ambiente tem de mudar. Irmão, não queira viver 2025 no pátio. Não queira viver 2025 no raso. Decida viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei a profundidade que você está vivendo em Deus. Mas se você quiser viver as coisas grandes e as coisas extraordinárias de Deus, eu preciso que você tome uma decisão hoje na sua vida. E você vai dizer: presbítero, eu não quero mais viver essa vida. E se você quer viver as coisas profundas em Deus, você que não entregou sua vida a Jesus e quer entregar sua vida a Jesus, você que está vivendo uma vida no raso, você que lutou 2024, lutou e não saiu do átrio, eu quero te convidar aqui nessa frente, como algo profético, como uma forma que você vai sair do seu lugar e vai dizer bem assim: Senhor, eu te dou um passo para ti essa noite, e não quero mais viver no raso, eu quero viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias que o Senhor tem para mim. Eu cansei de estar no raso, eu quero viver o profundo. Então levante seu lugar. E se você quer viver essa profundidade em Deus como algo profético, sai do seu lugar e vem aqui para frente. É você que decide. Você quer viver algo extraordinário, vem para frente. Se você acredita que eu sou uma voz profética nessa geração, eu sou o porta-voz de Deus aqui essa noite. E assim como Ele liberou uma palavra para Moisés: santifica o povo. Santifica o povo, que eu quero falar com o povo. Assim a mesma coisa eu falo essa noite. Se você quer viver algo profundo em Deus, sai do seu lugar e vem aqui para frente.